gente. Muito obrigada. Tenho certeza que hoje vai ser um programa maravilhoso. Você está aqui me assistindo e você que vai ouvir todas essas informações de hoje vai viver muito mais anos. Saiba disso, porque vão ser dicas, técnicas sobre longevidade. E eu estou trazendo já esse spoiler agora, não só, o tema é daqui a 5, 7 minutos, porque eu tenho certeza que a sua mãe está aí perto, o seu pai está aí perto, mas o seu maridão, que de repente não se cuida tão bem, e deveria ouvir o que nós vamos falar aqui hoje. E é interessante porque as pessoas que foram convidadas, que são muito especiais, são de áreas diferentes. Então vai ser um assunto dinâmico, sabe? E eu acredito que muitas coisas poderão ser colocadas em prática já hoje, tá? Então, bora trazer as pessoas que querem viver mais, porém viver com qualidade, né? Pra telinha, para estar dividindo aqui com a gente esse assunto, porque vai valer a pena, tá? E agora, então, vamos lá aos nossos assuntos, né? Eu quero muito agradecer os nossos patrocinadores, né? A Duca Móveis, o Espaço Doctor, e hoje em especial é a Centrofísio, né? Que é a clínica onde eu desempenho um lindo trabalho, onde a gente resgata, recupera, tem toda a parte da reabilitação há mais de 40 anos, ou seja, esse ano a gente faz 48 anos de clínica, mais antiga em relação à reabilitação, multiprofissional, então, que vocês podem imaginar, relacionada à longevidade, a uma vida melhor, qualidade, mais energia, disposição, nós temos lá. Onde ela fica? Na Vitor Conder, ali perto da empresa Sênior, na rua ao lado, né? A rua Vitor Conder, que é o nome do bairro, né? Tem vários prédios residenciais e tem um prédio comercial que é toda a nossa clínica lá espelhada, com vários andares, acessibilidade, estacionamento, e um senhor muito queridinho, o seu Gotardo. Vou aproveitar hoje para falar sobre ele. Ele busca você de sobrinha, ele te ajuda a tirar o neném do carro, os cadeirantes. Gente, é um atendimento com amor, aquele bom dia que a gente quer ouvir. O seu Gotardo dá para você. Depois tem que fazer um cortezinho para mandar para ele, porque eu acho que é um trabalho com muito carinho que ele realiza. Então, na Centrofísio, onde eu estou lá todos os dias, posso ajudar vocês também. É um dos patrocinadores aqui do nosso programa. E quero convidar você, porque longevidade tem tudo a ver, né? Com a Centrofísio. Eu quero convidar você hoje, então, para estar ligadinho aqui com a gente, porque o nosso tema é longevidade em foco. Explorando os caminhos para viver mais e melhor. Certo? E nós estamos aqui com 3 convidadas muito especiais. Eu falei que eram diferentes e vocês vão saber pela primeira vez no meu programa, tá? Estamos aqui com Malvina, tudo bem? Boa noite a todos. Tudo maravilhoso. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Eu sou Malvina, sou gerontóloga e quero falar um pouquinho de voluntariado e intergeracionalidade para a longevidade. Gente, falei que ia ser diferente, espero que vem mais, olha só. Estamos aqui com a Cláudia Lindner. Por favor, se apresenta, as pessoas querem te conhecer. Olá, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Eu sou da área de tecnologia, há mais de 30 anos nessa área, a área que eu realizei todos os sonhos, tudo que eu me desafiei, e tive uma virada de chave, depois a gente pode falar sobre isso, né? Indo para o voluntariado também, fazendo trabalhos sociais, trabalhando com saúde, justamente pelas dores que eu adquiri ao longo da minha carreira, né? Vamos falar sobre isso. Então, nós vamos ter conselhos aqui também. Com certeza. Conselhos de alguém que fez algo diferente e colheu um resultado melhor. Ótimo, porque eu acho que melhor do que fazer o que é pedido é mostrar o que a gente faz, né? Dar o exemplo, né? Eu fiz algo assim, foi muito diferente. Então, a gente se espelhar em modelos de sucesso em relação à longevidade e outras áreas também é muito mais fácil e melhor, né? Estamos aqui também com a Cristiane, já tive o prazer de conhecê-la alguns dias atrás, a Cláudia também eu já conhecia. Fala um pouquinho sobre você, se apresenta, as pessoas querem te conhecer. Joana, é um prazer imenso estar aqui com você, com as meninas, ainda mais falando de um assunto tão especial que é a longevidade. Eu sou nutricionista clínica esportiva e espero hoje contribuir também trazendo os novos estudos, tudo que tem de novidade aí sobre alimentação e nutrição para uma vida longeva, mas com qualidade. Isso. E é interessante que quando a gente vai dar os parabéns para as pessoas, a gente faz isso para as pessoas importantes todos os anos. E a gente sempre coloca parabéns, muita saúde, muitas felicidades, muitas alegrias. Só que se a gente for analisar, essa frase ela está tão pronta e que nem sempre aquilo que a gente está desejando a gente faz, né? Até porque tem uma área do cérebro
que falam, né? E já tem ciências provando, enfim, mas de um jeito simples para explicar aquilo que a mesma área do cérebro do teu eu futuro, tipo, eu quero ser melhor, eu vou fazer 7 vezes academia por semana, e às vezes a pessoa sabe que não vai cumprir, é a mesma área que você deseja algo para o outro. Por que você não faz 7? Por que você só faz 3? Então, essa área do cérebro não é muito comprometida. Então, às vezes, você deseja saúde para a pessoa, deseja que ela se cuide, vê se começa a dormir, faz atividade, toma mais água, mas não necessariamente aquilo que você faz com você também. Então, hoje eu quero muito isso. A gente deseja para o próximo, mas faça aquilo que você deseja. Traga para o seu eu presente o que hoje você vai fazer para viver mais, mas não dependente. Né? Então, por isso que eu acho que é importante, assim, a gente tem números, tem várias estatísticas, gente, ó, expectativa de vida ao nascer em 2022, tá? O Brasil teve a idade, né, em média de 76,8 anos em 2022, a nível Brasil, a gente sabe que o número ainda é maior, né, esse é um número muito bom. Então, é 76 anos,8 em 2010, ou seja, 12 anos antes, tá? Então, se a gente está falando em tecnologia, 2010 já tinha muita coisa também, né? Então, as pessoas viviam em torno de 73 anos. De 73 para 76. Olha como isso está subindo rápido, certo? Só que aqui, o que eu trago muito de informação é... Não adianta a gente só viver, né? O que eu encontro muito na clínica é... A mente quer dançar um baile, quer andar na 15... quer ir para o Oktober, né? A mente quer tudo, mas o corpo não está chegando até o banheiro, entende? Então o assunto hoje é para o seu corpo acompanhar a mente e a mente acompanhar o corpo, né? Isso é muito importante. E um outro dado que eu pedi para vocês chamarem os maridões aí é que as mulheres, elas vivem em torno, a média é de 80,3 anos e os homens 73,4. Os homens estão puxando a média para baixo. Tá? Há anos atrás, não sei dizer para vocês se é 15 ou 20 anos, os números mostravam que as mulheres viviam 12 anos a mais que os homens. Agora aqui está em 7 anos. Deve ser porque vocês começarem ao médico, começaram a fazer check-up, começaram a entender que não vão viver para sempre. Né? Então a minha pergunta eu vou fazer para você, tá? Já que gosta tanto de falar sobre esse assunto, né? Tá aqui do meu lado já. Que equilíbrio, né? Eu sei que são muitos fatores. Mas vamos falar de um equilíbrio simples que a pessoa precisa buscar para esse corpo acompanhar essa mente, essa pessoa ter longevidade, anos, mas de uma forma boa, com qualidade, sem ficar dependente. Qual é a gestão? Qual é o equilíbrio maior que você acredita? Joana, é iniciar enquanto é jovem. Eu digo que é muito mais fácil você prevenir do que remediar. Isso é uma frase coringa, né? Isso é uma frase... que já vem de muitos anos. E realmente, com o nosso corpo e a nossa saúde física e mental, emocional, é realmente iniciar lá na idade jovem. E quando eu falo idade jovem, óbvio, quanto mais cedo, melhor. Infância, já ensinar o básico, né? Uma alimentação saudável, exercício físico, tudo aquilo vai fazer com que você tenha mais qualidade de vida. Mas eu tenho que pensar na idade do adulto jovem, que é uma idade, até nós falávamos aqui antes de iniciar ao vivo, que a pessoa está a todo vapor. E aí, só quer produzir porque realmente a pessoa tem saúde para isso. Só que hoje eu vejo no consultório um perfil assim. Adultos jovens que chegam para tratar doenças metabólicas, hipertensão, diabetes, doença do fígado, doença esteatose hepática, gordura no fígado, muito mais cedo do que há uns anos atrás. Que idade é esses jovens adultos? 35 por aí. E aí, se nós pegarmos até dados mostrando doenças cardíacas, hoje em dia os infartos são pessoas mais jovens. Antigamente, quando falava assim, fulano infartou, era idoso. Hoje em dia, não. Hoje em dia é uma realidade do adulto jovem por conta de todo esse sistema de trabalho, de hiperprodutividade, família, trabalho, 2, 3 empregos, né? Enfim. Então, nós vivemos uma sobrecarga e que essa conta está vindo mais cedo. Então, eu observo muito esse perfil, sabe? E de fato... longevidade não é só viver muitos anos, como nós temos os dados do IBGE. É você viver muitos anos mais proativo, um adulto funcional que consiga trabalhar, que consiga sair para dançar, que consiga ter uma qualidade de vida
Boa. Então, vocês têm ideia do que a gente tem que conversar aqui hoje? A gente tem que conversar o que fazer para viver mais, o que fazer para chegar lá sem ter tantos problemas de doenças e limitações, inclusive as doenças degenerativas, que eu acho que é importante a gente falar, né? O que fazer para se adequar quando a gente está mais velhos, vamos dizer assim, com uma idade mais avançada, ao mundo moderno e não se sentir, né, um vaso. Eu faço parte desse mundo, então como é que eu me atualizo, né, o que é importante. E o que fazer para a gente convencer os jovens adultos de que é agora. Essa semente, essa planta é agora. Então, essa é a nossa missão para hoje, tá? Então, a gente tem esse recado para dar, porque eu acho que a gente está aqui, a televisão ela serve muito para conscientizar. E eu acho que eu venho com esse programa já há mais de um ano justamente para isso. Então, a gente falou que até os 40, eu acabo com o meu corpo. Depois dos 40, eu colho as consequências do meu corpo. Não é que depois dos 40 começa a vir na farmácia. Até porque a gente já caiu por terra. Os adolescentes já estão na farmácia. E quando você fala que doença, gordura visceral, pressão alta, diabetes, também era doença, a gente quando jovem, falava de velho. A gente falava assim, né? Não a gente falava de idoso, terceira idade. Há 20, 30 anos atrás, eu falava... pressão alta é doença de pessoas mais velhas, certo? E hoje jovens. Colesterol, né? Alterado, dislipidemia. Isso explica, então, assim, as pessoas terem isso já tão antes, né? Como que vai ser lá na frente? E isso explica a quantidade de farmácias que a gente tem. Em todas as esquinas de Blumenau tem 3, 4, 5 farmácias. Tem rótulos que tem 5. Porque tem público para isso. Ou seja, não é mais pessoas mais velhas que tomam remédio. É todo público. Jovens para dormir, acordar, depressão, enfim. Então, essa é a nossa missão hoje, né? E aí já teve ali o recado para os homens também, se cuidarem um pouco mais. E eu fico feliz que esse número já está melhor, já esteve pior, né? E eu gostei do que você trouxe, que o equilíbrio ele vem de que se a gente cuidar mais cedo, né? E como você falou, é falado. Mas hoje não é só falado, é provado, é comprovado, a gente vê, sente. Quantas pessoas mães de criança de 2, 3 anos estão indo embora e fica o marido com os 2 filhos lá. É verdade. Né? Teve um programa que a gente fez aqui com a Lauren, com o Jefferson, onde a gente falou o que fazer. Então, eu convido vocês a ir lá no YouTube buscar, faz parte, eu acho, do que a gente está falando aqui, o que fazer com a vida moderna. Então, a vida moderna, ela suga a gente, o trabalho, as metas, 2, 3 empregos, conseguir a vida, conquistar, enfim. Mas o que fazer para dar esse reset, para acalmar um pouco esse corpo? Porque um carro de representante, ele anda muito, mas ele faz mais manutenção. Então, nesse programa com esses 2 profissionais, eu achei bem interessante que eu tenho essa vida corrida, eu até gosto, vamos dizer, a pessoa está pensando, eu até gosto, Joana, mas o que eu faço então para não ter essas consequências? Então, esse programa lá também vai ajudar vocês sobre que reset, como lidar com a vida moderna e as cobranças, os estresse, enfim, tudo que a gente tem. Então, convido vocês. E, Cláudia, então já que a gente está falando de vida moderna, estresse e tal, lá atrás não tinha esse programa que eu estou te indicando, né? E você tinha uma carreira muito bem sucedida, né? E como mulher na área de tecnologia, muitos anos atrás desbravou, né? Vários caminhos, e a gente sabe o quanto isso a gente nos obriga, nos exige, justamente porque você era comparada, né? Fez com que você alcançasse os mais altos patamares. Mas também você teve algumas consequências. Então eu gostaria sim que você falasse um pouquinho sobre as consequências, como que você lidou, como é que foi, que hora que caiu a ficha, se você fez essa transição, como é que aconteceu isso? Olha, os problemas começaram nos anos 2000, mais ou menos, tem muito tempo. Eu já tenho 30 e poucos anos de tecnologia, né? Mas começaram ali naquela época porque eu nunca me respeitei, eu não respeitei meus limites, eu não fazia essas pausas ali para, né, para descansar, para deixar o corpo, né, recuperar. Usar a tecnologia para te ajudar a viver mais também. Porque hoje a gente tem tecnologia, segundo os profissionais que estavam aqui, inclusive, para justamente nos trazer saúde, sabe? Eu exijo mais, mas com tecnologia, a tecnologia própria te ajuda a, sabe, a desintoxicar, a limpar a mente, dormir. Né? Então, usar a própria tecnologia que você lá trabalhava e estudava a teu favor, né? É mais ou menos isso. Então, lá naquela época, eu cheguei a ter LER, 3 tipos de LER, fiz 3 cirurgias. Eu fiquei com sequelas definitivas, que é desfiladeiro torácicos. Hoje eu tenho limitações em função disso. Foi até necessário eu reabilitar.
recomeçar na carreira. Quando eu já estava nos mais altos salários da área de tecnologia, eu tive que recomeçar, voltei de novo a conseguir os mais altos patamares, mas nunca foi fácil, porque eu, como mulher, eu queria provar que merecia estar ali. É bem como você falou, né? Imagina 30 e poucos anos atrás como era o mercado de tecnologia para a mulher. Não era fácil. Então, era difícil a aceitação por parte dos homens, por parte, ainda mais, por exemplo, eu fui importada para Santa Catarina, eu brinco que eu fui importada, porque aqui não existiam profissionais que conheciam aquela tecnologia que estavam trabalhando naquela época. Então, eles foram em Uberlândia me contratar, em 92 isso. Então, quando eu cheguei, já cheguei com alto salário e empresas que têm uma cultura assim de que a pessoa começa lá no almoxarifado, na engomadeira, e chega a TI, né? Então, era difícil a aceitação e eu tinha que o tempo todo trabalhar dobrado para provar que merecia estar ali, à frente daquele time, à frente daquele projeto. Então, isso que me trouxe até ter essas lesões, né? Eu não me respeitei, aí doía, eu trocava de mão, era para me afastar, para me cuidar, mas eu não queria, porque eu não queria deixar a empresa na mão e não queria também admitir uma fraqueza, né? Porque a gente não se permitia ser frágil. Acho que é mais ou menos por aí. E o que me ajudou de verdade, assim, procurei muitos médicos, terapeutas, tudo que vocês possam imaginar, em várias cidades, inclusive, foi a suplementação, que eu não conhecia. E aí foi aquele clique, assim, né? Poxa vida, eu com 2 faculdades, 3 pós-graduações, inúmeras certificações, inclusive internacionais, eu não sabia que eu precisava suplementar colágeno desde os 25. Eu já estava com 40 e poucos e cheia de problema. Eu não sabia que a creatina pode evitar o Alzheimer, o mal de Parkinson e a fibromialgia, que eu tive diagnóstico. Então, era informação tão básica que eu acho que a gente tinha que ter esse conhecimento e eu pensava, eu tenho que levar isso para as pessoas, né? Hoje eu acabo entrando nessa linha do voluntariado para fazer palestras nas CIPATES, nas empresas, para levar informação para as pessoas, que quanto mais cedo a pessoa souber disso, menos chance ela tem de chegar no ponto que eu cheguei, né? Então... E é importante, são 2 coisas na tua fala que eu até anotei, porque eu acho que a gente tem que fazer um negrito aí, né? O primeiro eu preciso provar que, então era um mundo muito das mulheres, porque os homens não vão sair, não ficam doentes, eles não têm problema com os filhos, eles não faltam, então a gente acaba assumindo e colocando uma capa de super-herói que eu também não posso, né? Uhum. E essas mulheres, hoje as mulheres continuam com a mesma coisa, tá? Não acha que é diferente. Então, às vezes, a mulher tem um limite diferente, ela tem que fazer um combinado com a empresa, olha, hoje posso de casa, eu posso suprir isso assim, eu posso... Porque a mulher precisa ouvir um pouquinho mais o limite dela. Da mesma forma que a gente consegue entregar mais algumas coisas relacionadas a... Vamos falar em criatividade, vou dar alguns exemplos. A gente sabe que tem áreas que a mulher é superior ao homem em algumas coisas, assim como o homem em relação à força é superior. Tem várias coisas que o homem é superior. Né? Então a gente sabe que tem coisas que a mulher faz melhor, outros homens fazem melhor, um vai ocupando às vezes o espaço do outro. São habilidades, né, habilidades Joana, diferentes. Isso. E que acho que o mercado de trabalho em algum momento, por muitos anos, não levava isso em consideração. Que é onde a mulher meio que tinha que se masculinizar mesmo, como a Cláudia trouxe. Eu tinha que entregar tudo. Não pode mostrar uma emoção, porque o homem não mostra. Então a gente meio que não assumia o nosso papel como mulher e desempenhava. Eu tenho que ser parecida com ele, porque eles são contratados. Eu estou aqui a favor, preciso mostrar e provar que eu mereço estar aqui. Sim, e aí eu me mantenho. Então eu acho que, vamos só dar uma ressalva, que se as mulheres continuarem querendo provar, esse número aqui não é que os homens vão alcançar a gente o número de viver porque eles estão indo em médico, e nós vamos baixar o nosso. Eu acho que eu penso que a mulher já provou o que tinha que provar, sim, né? Sim. E pensando nesse sentido no ambiente empresarial, né, que é ali o da Cláudia, né? Na Europa já tem várias empresas, já tem estudos mostrando que as empresas que respeitam esses limites fisiológicos da mulher. Então, por exemplo, período pré-menstrual, né, a mulher ficar em casa, trabalhar de home office, enfim. Até toda a legislação voltada para o pós-parto também, que nós aqui, o Brasil, mas a América do Sul, de forma geral, vai engatinhando, trazendo, importando essas ideias da Europa, né? Enfim, lá sempre ao berço, né? Mas exatamente respeitando os limites fisiológicos, que a mulher não tem limite intelectual, físico, tem limite fisiológico. Né? Então, quando eu digo limite, é realmente
períodos e momentos da vida da mulher que deveria ser olhado com mais carinho, né? E Mas às muitas vezes um ambiente mais dominado mais por homens é mais difícil, E né? às vezes lá fora vem como uma cultura organizacional, as empresas Exato. no Brasil vem como lei, mas tá tudo certo, importante a gente chegar lá, né? E eu acho até interessante a Cláudia trazer isso, então é a mulher, então eu acho que é legal a gente, né, então não ser frágil, né, mostrar isso. E quando você trouxe assim de suplementar, eu aprendi isso sobre, por que eu não sabia antes? Então é justamente essa necessidade. Quem passou por essa dor, porque eu digo, quem virou essa chave, quem passou, e é um exemplo, se torna um dos melhores exemplos aqui no programa e na vida também, porque eu estava assim, não estava bom, paguei um preço caro, olha quanta cirurgia, depressão, até que isso me ajudou. Então a pessoa que está em pré, poxa, eu tô assim, tô me sentindo um pouco, poxa, parece que... Então, se eu fizer, então eu vou buscar minha nutri, eu vou ver alguém que possa ter essas vitaminas, esses minerais, porque é aquilo que eu falei, a mesma tecnologia que está exigindo da gente, acabando com a gente, o trabalho, as mesmas fazem a gente viver. Sim. E se a gente encontrar esse equilíbrio? Se a gente usar a tecnologia para nós vivermos mais, não só para sermos cobrados e exigidos. E aí, pegando um gancho do que a Cláudia trouxe da suplementação, é algo que eu vejo muito no consultório, na prática. Uma das desordens metabólicas mais comuns são as deficiências de nutrientes. E nutrientes que são essenciais para a rotina da pessoa. Então, se eu tenho uma rotina mais cansativa, que me exige um trabalho mental, um trabalho intelectual, cognitivo maior, eu tenho como melhorar a minha suplementação, meu aporte de nutrientes para isso diminuir os estragos, vamos dizer assim. Até me permite fazer um gancho aqui também. Eu lembrei de algo bem importante, né? Que aquilo me chamou muito a atenção. Teve um momento durante um projeto que eu trabalhava umas 14 horas por dia, mais ou menos. Então era dia e noite, nem voltava para casa muitas vezes, né? Trabalhava em outra cidade. E eu comecei com enxaqueca que não cessava. Foram 3 meses de enxaqueca direto. Nunca tive enxaqueca na minha vida. Do nada eu comecei a ter apagões. Era sintomas, fui para o pronto-socorro algumas vezes, sintomas de AVC, sei lá, né? Aquilo me assustou muito. Mas agora seria um burnout. Aí né? eu fui fazer os exames lá de imagem e o médico, 2 neurologistas eu fui, já estavam com aquelas receitinhas lá que eu não queria, né, tomar, que era aquelas com tarja preta, etc. E o meu nutrólogo, que me acompanha desde 2011, quando eu tive os problemas de LER, mandei a receita para ele e o exame, ele falou, vem aqui, vamos fazer seus exames aqui de biorressonância e tudo mais. Sabe o que eu tinha, gente? Aí ele falou assim, olha, você está com falta de matéria-prima para lidar com o estresse. Você está vivendo um momento de estresse muito elevado. Se a sua matéria-prima não está o suficiente para equilibrar, porque é normal ter estresse, o excesso de adrenalina se transforma em adrenocromo, ele vai atacar alguma coisa no seu organismo. No seu caso, está atacando o cérebro. Eu já estava com manchas na substância branca do cérebro. Quer dizer, isso é sintoma de uma esclerose múltipla e de uma esquizofrenia. Era de um dia para o outro? Não. Ele falou, de 5 a 10 anos, se você continuasse nessa linha, tratando da forma errada, você ia... Aí você não sabe porque, poxa, a pessoa era tão lúcida, tão legal, tão ativa, do né? nada, tão teve que a gente está vendo aqui um fora. problema desse, né? Nós estamos vendo aqui fora, né? A parte externa, mas não como ela lida com os problemas, como ela lida com o estresse. Então, o que a gente está falando aqui, gente, ó, uma vida moderna, os jovens querendo se cuidar para ter longevidade, precisa buscar o equilíbrio. Você exagera mais com o seu corpo, você precisa trazer mais coisas para o seu corpo. Mais revisões, mais médicos, mais exames, pessoas que trabalham saúde, não só doença, mais vitaminas e minerais para esse corpo, menos remédio, mais atividades, nós vamos falar sobre no próximo bloco. Tem que ter a tua parte também. Não é só dos outros e não é só prontinho ali, né? Então, de repente, que alimento que a gente vai escolher, né? Vamos falar sobre isso também. Mas eu também quero conversar um pouquinho com a Malvina, porque ela falou assim uma palavra que eu acho bem legal. Eu queria que ela explicasse pra gente esse trabalho que ela faz, né? De voluntariado, enfim, até porque a profissão dela tá muito nessa meta, cobrança, acompanhar empresas, né? Donos de empresas, enfim. Então, eu acho que sempre quando a gente se envolve nesse meio, a gente quer fazer um contraponto em outro, né? Buscar o equilíbrio. O nosso também, certo? Então eu queria saber um pouquinho sobre os programas intergeracionais, né? O que você faz, por que isso promove, o que faz essa diferença entre gerações, como é que ela contribui para a longevidade, né? A qualidade de vida dos idosos. Então, primeiro falando de voluntariado, é um propósito de vida, né? Eu me achei no voluntariado, minha profissão é consultora empresarial, mas o voluntariado é o meu, assim,
eu me achei no voluntariado, e o voluntariado, ele torna a gente melhor. Ajudar as pessoas, né? Motiva a gente a sair da cama também todos os dias. Saber que se você conseguir tocar a vida de uma pessoa, mudar alguma coisinha nessa pessoa, pra gente já vai ser um prazer, assim, enorme. E a intergeracionalidade é meio que tudo que elas falaram aqui, né? Porque a gente pode trabalhar junto com os jovens e os idosos, os adultos, né? Esses adultos idosos, alimentação, atividade física. A gente pode trabalhar as tradições, resgatar as tradições que a gente tinha, trabalhar as tecnologias, por que não? Os jovens ensinam muito bem os idosos a mexer no celular, a mexer no computador. E, então, esse é um programa intergeracional, ele se chama de Geração para Geração. A geração dos idosos para os jovens nas escolas. Porque eu acredito, Joana, que nós temos que trabalhar isso já desde a infância. Trabalhar o envelhecimento, a alimentação saudável, levar esses jovens a entender que envelhecer é normal, faz parte da vida do ser humano, que nós vamos chegar lá se a gente tiver sorte de se cuidar. Então, para evitar um pouquinho de tudo que elas falaram, a gente já pode começar a trabalhar na infância. Ótimo. E assim, o jovem respeita mais o idoso busca aquela energia do jovem. E, de repente, essa junção que vocês fazem, que eu quero conhecer um pouco mais, saber um pouco mais, às vezes o familiar não tem tanta paciência, né? O neto, às vezes, não tem tanta paciência com o avô. E aí vai lá, uma criança que tem mais paciência ensina, está com vontade, não considera aquilo uma perda. Vô, depois eu vejo, depois eu faço, aquele jeito de criança, né? Ali não, é algo que está sendo feito para aquilo, eu acredito, né? E aí, de repente, essa criança ajudando um outro avô, quando o vô dele pedir uma ajuda, ele já vai olhar e pensar de uma forma diferente. Respeito, Isso. E então... o que é no Brasil? Tu dorme com 59 anos, acorda com 60, você é idoso. Você vai na unidade de saúde, eles já vão te olhar diferente, já tem um rótulo lá, já tem um rótulozinho idoso. A gente vê nas vagas ali, sempre com bengala. Sim. Né? Sempre o idoso com aquela imagem negativa de bengala. A minha mãe, ela já passou de 60, ela tem... E hoje em dia a gente vê muitas pessoas com mais de 60, 70 que você não acredita que elas têm. Ela tem 62 e não condiz aquela imagem com ela. Não condiz. E às vezes a pessoa até nem usufrui justamente por isso, porque tá muito bem, né? Se eu não me engano, tem um projeto de lei nacional, ou até já foi, né, já entrou em vigor, que tem que mudar agora o bonequinho, né? Mudar o bonequinho. O desenho ali do 60. Não é gente... mais aquele senhorzinho com a bengala. Porque era. Isso. Era. Não é? Era. Já não é mais. Então, tudo tem que se atualizar. Isso. Então, vocês estão gostando do nosso assunto, da nossa pauta? Vocês estão entendendo que é um bate-bola, assim? Vai pra cá, vai pra lá. E o que a vida faz. Quais foram as minhas escolhas, né? Então, eu acredito que essa primeira etapa do nosso programa que a gente está encerrando agora, a gente vai entrar no intervalo comercial, ela veio para aquecer as turbinas da importância, da intenção, da necessidade, do equilíbrio, do visualizar. E o próximo bloco vai ser sobre dicas, informações, estratégias, como que funcionam os projetos, os programas, o que a gente pode fazer então para buscar esse equilíbrio e viver mais. Tá? Então, quero agradecer, né, a sua audiência até aqui, quero agradecer os nossos patrocinadores, a Ametista, que sempre me deixa mais iluminada, a Monique Modas também, hoje estou com o look da loja delas ali na Rua 15, um trabalho lindo ali que a Janice faz, e também a Centro Valor e o Espaço Doctor, gente. Então, daqui uns minutinhos nós já estamos retornando com um assunto ainda melhor. Fica conectado aí. Centro Valora, a maior clínica de estética e emagrecimento da região, junto com a Centro Físio, completam 47 anos. O lugar certo para quem procura resultados duradouros de forma saudável e segura. Estética de verdade, com alta performance e tecnologia em tratamentos faciais e corporais. Referência em emagrecimento inteligente e sustentável, sendo inclusive indicado por médicos. Centro Valora e Centro Físio, Rua Victor Conder, 214, Blumenau.
Aqui na Fonte você encontra produtos de qualidade e com preços acessíveis. Confira alguns dos nossos parceiros. Entre em contato e envie seu orçamento. Trabalhamos com materiais elétricos, automação, hidráulico, iluminação decorativa, preventivo contra incêndio, skid motobombas. Olá, eu sou a Ângela da Acerte Colchões e Acessórios e quero lhe convidar para conhecer a loja especializada que foi toda repaginada para te atender ainda melhor. Durante todo o mês de maio, o mês das mães, adquirindo produtos na Acerte Colchões, você concorrerá a um look tipo Clare. Mês das mães é aqui na Acerte Colchões. Estamos aguardando a sua visita na Rua Humberto de Campos, 1098. Bom Motor, as melhores bombas e motores, presente em todo o território nacional. Uma empresa genuinamente blumenauense. Distribui, representa, importa e exporta produtos, equipamentos e soluções em bombeamento, mantendo estoques de bombas dosadoras, bombas centrífugas, químicas e muito mais. Fabricados em vários tipos de materiais, como aço inox, polipropileno, bronze, ferro nodular. Com destaque para o sistema SKID de combate a incêndio, atendendo às normas do Corpo de Bombeiros e normas internacionais. Bom Motor, soluções em bombeamento com as melhores bombas e motores. Restaurante Heimat, família, tradição e boa comida. Anexo ao Centro Cultural 25 de Julho de Blumenau. Servimos de domingo a sexta-feira um cardápio diferenciado, além da nossa gastronomia alemã, sabores internacionais e com aquela sobremesa especial. Restaurante Heimat, atendendo de domingo a sexta-feira. Atende festas e eventos. Ligue 015 9977 7544. Restaurante Heimat, anexo ao Centro Cultural 25 de Julho de Blumenau. A nossa satisfação é servir bem. Duca Móveis, agora com 2 lojas. Venha conhecer nossa nova loja. Esta somente com produtos de showroom e saldos de estoque. Com 2 entradas de fácil acesso, pela frente para quem vem do centro ou por trás da loja, pelo retorno por baixo da ponte de ferro. Duca Móveis Outlet, da casa ao escritório. Rua das Missões, 326, próximo à Unimed. Olá, voltando então com o programa Saúde e Movimento aqui pela TV Galega em formato podcast. E o nosso assunto e o nosso tema hoje então é longevidade, certo? Longevidade em foco, explorando os caminhos para viver mais e melhor. Estamos com 3 convidadas super especiais, que é a Cláudia Lins, a Cristiane Leite e a Malvina. E acho que para essa segunda etapa do nosso programa, eu prometi assim, dicas, informações, né? Já demos um sacode no pessoal ali de casa, né? Dos problemas com os jovens adultos, enfim. E quando a gente fala em longevidade, a gente pensa assim, vou viver mais e eu preciso de dinheiro para a saúde. Eu preciso fazer uma poupança de dinheiro, né? Dinheiro, recursos para a minha saúde, porque, né? Não dá para contar, às vezes, com plano de saúde, sistema único de saúde, enfim, alguém, um cuidador, eu precisar. Então, a gente tem o costume de fazer essa poupança, né? Vamos falar de poupança, que é a mais tradicional. E eu quero que você de casa preste bem atenção no que eu vou falar agora, que eu sou super a favor a isso, né? Você fazer guardar esse din-din aí. Mas também a gente precisa saber o time de quando você tem que começar a usar. Porque senão você guarda, foi embora e não usou. E não vai fazer os exames que precisaria fazer, fica esperando na fila para conseguir certas coisas e você vai embora justamente por isso. Então a gente tem um problema de time, a gente não percebe que já chegou a hora de usar essa poupança. E isso eu vejo muitas pessoas ao meu redor, meu convívio, e também as pessoas que a gente trata na clínica. Mas eu não quero falar sobre isso. Antigamente a gente falava muito sobre isso porque não existia empréstimo, não existia consórcio, não existia cartão de crédito, ou você tinha dinheiro ou não tinha.
Então, essa filosofia vem lá de trás de guardar porque tinha que ter em espécie. Mas eu quero te convidar, a partir de hoje, se você tem 30, 35, 40, 50, 55 também, a você sim fazer uma poupança. Mas é uma poupança que não existe empréstimo, que não tem como pegar emprestado e não tem como ninguém resolver para ti, que é uma poupança de músculo. Faz sentido? Por quê, gente? Porque dinheiro qualquer pessoa te empresta, músculo ninguém te empresta. E quando você vê uma pessoa arrastando os pezinhos, quer dizer que ela já não tem mais força. E aí ela vai para uma bengala, depois ela vai para um andador e depois ela vai para uma cadeira de roda. E depois ela vai para uma cama. E essas pessoas não tiveram nenhum acidente vascular, nenhum derrame, nada. Elas simplesmente não têm músculo, não têm força para ficar em pé. E não tem como 70, 75, 80 você começar a fazer essa poupança. Não dá. Você tem como se esforçar para manter ela, mas não para começar do zero ou resgatar. Então eu falo isso porque onde eu trabalho eu vejo isso todos os dias. Ah, se eu soubesse. Ah, se tivessem me falado. E hoje eu estou aqui, né, com você, com a Cristiane, que vai falar sobre esse assunto. Eu acho muito legal, mas muito essa forma de falar. A partir de hoje, eu quero que você faça uma poupança de músculo. Você precisa aumentar a sua massa muscular. Porque essa não tem como comprar em cápsula. Não, é o tipo de problema que é teu. Ou você faz, músculo cresce. Músculo, bumbum, levanta. Não levanta, gente. O maior dinheiro você pode ter. Você pode, não vai. Precisa fazer isso aqui, ó. Precisa alimentar, malhar, movimentar. Fala um pouquinho sobre isso. Adorei a tua analogia. É perfeita. Bem isso mesmo. Tem a poupança financeira e tem a poupança muscular. E aí, o pessoal que está em casa pode perguntar, mas por que é tão importante a poupança muscular? Porque a financeira nós sabemos que é muito importante, né? O músculo, ele é um tecido que ele te sustenta. Então, eu até digo assim, nós pensamos que quem sustenta o nosso corpo são os ossos, né? Mas o músculo, o tecido muscular é que nos sustenta. Como você colocou, Joana, para você andar, para você trocar o passo, para você se andar erguido, tudo força muscular. Então, o que nós percebemos ao longo da vida? Diminuição, e é fisiológico que haja diminuição da massa muscular ao longo dos anos. E aí, chega lá na frente, 60, 70 anos, precisa de ajuda para se limpar, higiene pessoal, precisa de ajuda para sair da cama. Tem escape urinário, porque não tem mais força. Não tem, né? O assoalho pélvico já não tem força. Exato. E o que acontece? Tu acaba precisando da ajuda dos mais jovens. Então, tu perde a tua autonomia, que eu digo que o mais importante do ser humano é a autonomia física e cognitiva, intelectual. Senão, você já está à mercê de todo mundo ou de ninguém, né? Exato. Então, sabe que eu trabalho, o meu consultório é dentro de uma academia. E eu percebo essa evolução, porque antigamente, quando falava-se musculação, o que as pessoas imaginavam? Fisiculturista, né? Bombado. Marombeira. Exato. Quem é bombado não é inteligente. E eu percebo tudo, né? Todos aqueles estigmas, quem né? Quem faz academia que não tem nada a fazer da vida. E hoje eu vejo assim, quando entra as senhoras, quando entra os senhores, sabe, desprovidos de timidez mesmo, porque são acolhidos, né? Também, isso tem a ver com o ambiente também que se procura, né? A característica daquele ambiente. E aí você percebe, gente, que fantástico. Eles entenderam o recado e eu espero que mais pessoas entendam o recado. Mas sabe que eu, como praticante de musculação, nos últimos 6 anos eu treino musculação. Até então eu malhava. Você quer saber a diferença de malhar para treinar? É a responsabilidade, de fato, que você coloca naquela ação. E aí, há uns 5 anos atrás, eu comecei a trabalhar numa casa de repouso. E ali foi a virada de chave. Eu falei, eu não quero ficar assim. Exato. Por que eu trouxe esse assunto desse jeito? Eu sei que é um forte impacto emocional. Mas é que todo mundo está ouvindo o tempo todo, os médicos dizendo, os profissionais de atividade física, de exercícios personais, enfim, fisioterapeutas, que precisa fazer atividade física, que precisa de músculo. Só que as pessoas não estão levando a sério. O médico bom é o que dá remédio, não aquele que manda cuidar da alimentação e fazer atividade. Então eu pensei, poxa, que forma boa de eu fazer as pessoas acordarem. E assim, as pessoas têm que entender também que musculação é uma das únicas
atividades físicas ou exercícios físicos, né? Mas que trabalha força muscular. E aí é diferente de um exercício aeróbico, que tanto quanto é importante. Então, eu trabalhar minha resistência cardiorrespiratória, eu trabalhar toda essa parte pulmonar, respiratória e também a força muscular. E aí, você que tem receio, talvez você que está nos assistindo tem receio de ir para uma academia porque acha que, né, não vai se encaixar, não é o teu ambiente, vá. Porque a ideia não é realmente hipertrofiar, ficar imenso, porque isso tem a ver com outros fatores também. É que cada um usa vai por um objetivo. Entende? Tem pessoas que usam celular para trabalho, pessoas para só ficar na rede social, tem pessoas que usam para aprender. Aparelho. E é o mesmo aparelho. E a academia é a mesma coisa. Então tem gente que vai lá para bombar, tem gente que vai lá para estar na vitrine, e tá tudo bem, e tem né? pessoas que vão lá, você vai fazer uma amiga, você vai ter amizades. E assim, ó, aumentar teu ciclo, né? O seu círculo de pessoas. E o que eu quero é que, assim, ó, faça dar certo. Entende? Então, vamos lá. Não vai pegar a academia do outro lado da cidade, se para ti não é tão importante. Quem atravessa a cidade é a pessoa, você que já sabe que é importante e que gosta. Mas que para mim, eu quero aprender a ter esse hábito, quero ter prazer, pega a mais perto, a mais fácil, que vai dar certo. Se você tem tempo durante o dia, já tá ali com 60, 65, vai durante o dia que é mais vazio, não vai das 6 às 8, que todo mundo que trabalha lá. Aí tu tem que ficar, aí tu fala, eu não vou porque eu tenho que ficar esperando equipamento. Mas por que não foi às 10? Então, eu falo assim, gente, seja um antídoto do veneno de vocês. E eu falo por que isso? Eu fiz academia, né? Eu sempre fui gordinha, todo mundo sabe disso. Fiz atividade física durante anos para emagrecer. Sempre ia para academia para emagrecer. Então, eu tinha pavor da academia, porque para ela eu ia para emagrecer, nunca para qualidade de vida. Isso eu nem tinha, né? Não era tão evoluída assim na época, né? E aí, o que acontece? Eu não gostava. Depois que eu consegui aprender, fiz academia, amei. Fui para calistenia, que é uma outra atividade. Também trabalha muito força, muita força. E agora eu tô voltando para academia, dando uma pausa na calistenia. Por quê? Eu amo calistenia. Mas é que eu não estava conseguindo ter a constância e a frequência, porque justamente está do outro lado da cidade e minha vida mudou um pouquinho. Então eu dei um passo para trás em relação ao que eu gosto, mas também ao que é importante, a gente tem que saber isso. E busquei uma academia. Próximo da minha casa tinha duas. Uma que trabalha uma do lado da outra, maromba, força e tal. Não é meu perfil. E a outra que trabalha qualidade de vida, tal e tal. E olha que interessante, gente. Minha filha tem 11, meu filho tem 13, fazendo 14. Meu namorado, já todo mundo inscrevi. Já vou fazer aula de dança e ritmos com a minha filha, que faz todo sentido para ela. Meu filho treina... Então, o que eu tô fazendo? Eu já tô inserindo para minha filha algo que lá atrás eu não tive. Mas por prazer, ela não é obrigada. Entende? Ô mãe, e aí vocês sabem, né, que criança é um bom despertador, né? Qual é a aula de ritmos que nós vamos fazer junto? É terça ou é quarta? Pronto, achei o meu despertador. Mas tá vendo que você está plantando o que nós falamos aqui no primeiro bloco? É plantar na juventude, porque vai ser muito mais fácil para ela na vida adulta. Sabe que tem um estudo, essa semana eu estava lendo, semana passada, lendo uns artigos para montar um material para minha página de Instagram. E vendo os novos estudos, tem um estudo do ano passado, um estudo britânico, mostrando a relação exercício físico e longevidade, mas especificamente neurogênese. Então, há uns anos atrás, a gente imaginava assim, que ao longo dos anos os neurônios iam morrendo, né? Por isso que a gente ficava senil, né? Tudo isso. E que não nasciam, não originavam novos neurônios. Então, o que você tinha que fazer era cuidar para não morrer o que você tinha. E hoje, a ciência mostrou que exercício físico é um dos componentes que causa esse efeito de síntese de neurônio ao longo da vida. Então, além de você manter os que tem, vai fazer surgir novos. E a gente tem que pensar também naquele idoso, naquele público que não pode pagar academia, né? Exato. E a Blumenau também tem assistido disso. Olha quantas academias. Academia ao ar livre, tem nos prédios também, né? Sim. A gente tem que pensar. Às vezes estão nos assistindo e pensando, poxa, mas eu não posso pagar uma academia, não posso pagar um curso. O meu pai, ele tem prazer, a prática dele, ele acorda cedo, pega a bike, ele pedala na beira-rio, para naquela praça, faz os exercícios dele, ele é educador físico. Faz os exercícios dele como prática, como rotina, tem uma certa carga ali, porque os equipamentos são pesados, né? Tem os movimentos, tem orientações, enfim. Então, hoje não é desculpa nem de tempo, porque tá lá, pode ser às 4 da manhã, certo? E nem de condição financeira.
E acho interessante até colocar assim, que às vezes, mas eu caminho. Gente, caminhar a gente anda o tempo todo. É claro, tem que caminhar mais, só que a caminhada está muito na manutenção, não está muito em ganho de massa. Eu acho que para falar numa linguagem bem simples, para a gente ganhar massa, a gente precisa sempre ter uma carga. A gente precisa estar sempre, que seja 1 litro de azeite aqui. Mas isso, que, sabe? pode fazer em casa. Fazer em casa. Usar o YouTube para coisas boas. A tua neta tá lá vendo brincadeira. Coloca ela colocar um hit ali com um pouco de carga. Faz com ela, que daí ela já vai percebendo. Já vai percebendo as limitações. Ela vai precisar disso. Você não teve. Então, assim, acho interessante até, trazendo o público aqui. E olha como eu sou. Eu trabalho na Vitor Conde. Moro no Boa Vista, então um do ladinho do outro. E a academia que eu tô fazendo é a D3. Então, gostei muito, até faço até o merchan, porque super indiquei. O pessoal, bem exclusivo o que eles estão fazendo. Eu pensei, minha filha, como é que vai ser? Ela é jovem? Não, o treino para ela, o treino para o meu filho, como que vai ser? Então, e a D3, ela é do lado ali. Então, assim, tá tudo... Não tem, saindo da empresa eu tô ali, saindo de casa eu tô ali, não tem desculpas. Então, vai funcionar. Eu fiz funcionar. Entende? Algo que tivesse essas aulas interativas, que eu queria ter o meu momento com a minha filha. E eu adoro dança, já fui dançarina e tudo. Então, lembra, né? Brincadeira, criança. Funcionalidade e eu vou brincar com ela, né? É justamente isso. Falando sobre longevidade em termos de células, telômeros, enfim, né? Manter as células vivas por mais tempo e ir atrás de outras também. Eu trouxe aqui, eu vou deixar, acho que é interessante, gente, eu estive numa das palestras da Cláudia, eu achei bem interessante o material que ela trouxe pra gente. No Beni, ela fez uma apresentação, né? E ela trouxe a indicação desse livro, O Segredo Está nos Telômeros, e ela falou um pouco sobre o que ele quis dizer, e eu achei muito curiosa, né? Enfim, muitas páginas aqui, muitos assuntos terão, mas ela recomendou, eu queria dizer que eu comprei. E eu queria que tu falasse, assim, a gente talvez em uns 2 minutinhos, assim, do jeito simples, porque a nossa linguagem aqui hoje é simples, né? Justamente o que ela falou, a gente tá falando de longevidade. Então, como fazer as células viverem mais? Como fazer para termos mais células, então, né? Você já trouxe atividade física, já falamos bastante sobre isso, né? E assim, gente, a gente poderia trazer receitas, falar sobre alimentos saudáveis, só que isso tem muita informação. A gente, né, vai lá no Google, tem também, faz uma consulta com você, vai lá na clínica. Eu acho que o nosso programa ele veio para mais, ele veio mais para comportamento, para decisões, para iniciativas, né? O que buscar, né? Fala um pouquinho sobre aquele material que você trouxe naquela palestra, eu achei que foi tão interessante. Vou tentar resumir, então. Tens 1 minuto e meio, fica à vontade. A doutora Elizabeth Blackburn escreveu esse livro quando ela descobriu a causa do envelhecimento, né? E a causa do envelhecimento é dano celular. Quer dizer, 90% das doenças que a gente tem são em função de dano celular e o nosso envelhecimento também. Só que acelerar ou não esse processo está nas nossas mãos. Isso é o que é o mais interessante ali. E tudo que a gente falou aqui está ali. Tem até um diagnóstico para a gente saber como a gente está. Se a gente está cuidando bem, vai ter mais longevidade ou não. Se a gente está acelerando o processo de envelhecimento e aparecimento de doenças, né? E ali, esse questionário, ele vai olhar tudo. Desde o apoio social que você tem, tudo, o ambiente que você vive, como você se alimenta, os exercícios físicos, se você tem problemas psicológicos, se você está sujeito à exposição de agentes químicos, uma série de coisas, muitas perguntas para dizer em que caminho que você está, da longevidade ou não. Então, super recomendo ler, fazer pelo menos o teste para aprender qual é a melhor forma ali de poupar. Eu não vou falar os nomes técnicos porque vai complicar, mas assim... resumindo, a gente precisa se preocupar em colocar antioxidantes para dentro do nosso organismo para equilibrar a nossa balança. Porque se é dano celular o que nos envelhece, que causa doença, a gente tem que proteger nossas células disso. Como? Através do antioxidante. Tudo que danifica, oxida, né? O ar oxida, os xenobióticos, uma série de coisas que tem ali, principalmente nos industrializados, tudo vai danificar nossas células. Mas se a gente coloca alimentação de qualidade para dentro, ou suplementos que vão ajudar com poder antioxidante, como resveratrol, astaxantina, licopeno, etc., você vai conseguir fazer sua balança equilibrar e evitar o aceleramento ali do processo de envelhecimento e do aparecimento de doenças. Cláudia, e o café? O café ajuda? O café é bom, adorei. É claro que a gente tem que saber sempre a quantidade, a diferença do veneno. A dose. É a dose. Mas quando eu assisti a palestra dela, quando ela falou do café... Mas hoje, o que temos de mais moderno de informações é, de fato,
uma alimentação antioxidante. E aí eu dou ênfase sempre quando eu falo de alimentação antioxidante, de padrão alimentar anti-inflamatório, a dieta do Mediterrâneo, que é um padrão alimentar anti-inflamatório, antioxidante, que protege e previne várias dessas doenças metabólicas, todos esses transtornos metabólicos que nós trouxemos ali no primeiro bloco, né? Então, a ideia de que você diminuir ultraprocessados, que hoje, meu Deus, né? Nem o pão tem cheiro de pão, né? É o boom. Me diz um pão que a gente compra lá, aqueles pão de forma, que a gente chamava, né? De fatia, né? De fatia. Tu vai lá, durava uma semana, hoje dura 6 meses, eu acho. É tu verdade. tira uma fatia, a gente cheira. Mas, Joana, sabe o que me espanta? O que mais me espanta, assim, na prática, é a baixa ingestão de alimentos naturais, especialmente frutas e legumes. E frutas, porque os maiores... os doadores de antioxidantes, os maiores doadores de antioxidantes são as frutas. As pessoas tiraram, quando era criança vida, comia né? tudo. E eu vou te dizer, as pessoas, eu sei por causa do programa de emagrecimento, eu acompanho as refeições, né? E não é que elas não gostam, elas só perderam o hábito, a prática de pegar uma goiaba e levar para o trabalho, de pegar, sabe assim, uma banana e abrir. Então, assim, ela não come nada, ou pula, né, da refeição, enfim, ou vai lá e pega 3 bolachinhas de água e sal, achando que tá arrasando ali na escolha. Claro, melhor do que uma recheada, né, não vamos falar. Mas, gente, muito longe, mas né? eu vou te dizer, Joana, eu acho que ruim igual. Igual. E até nem vou entrar em alimentação, porque a gente não tem como, mas eu assim, acho que o que vocês estão falando é fundamental. Então, ó, tá aí a dica de um tipo de alimentação que ela trouxe, que vocês podem estudar, também vão buscar o teu trabalho, né? A gente tem encerrando o nosso programa hoje. E eu queria, antes de encerrar, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o teu projeto, como é que você faz essa junção do idoso com o jovem, resultados a gente já sabe que são muito bons, como você trouxe, mas como é que você faz isso e como é que as pessoas, já pode até aproveitar, falar como é que as pessoas te encontram, eu gostei dessa ideia, como é que eu trago para minha empresa, como é que eu faço parte disso, como é que eu posso ser voluntária também, fala um pouquinho sobre. Então a gente pega esses idosos da comunidade e leva na escola, eles fazem parte efetiva da comunidade escolar. Eles participam das aulas de história, contando, né, confronto dos objetos antigos com os objetos atuais. Na aula de informática, onde a criança ensina o idoso mexer no computador, no zap, como eles falam, e isso ajudou muito eles durante a pandemia. Que os idosos que participavam do nosso projeto de geração para geração, durante a pandemia, eles conseguiam fazer chamada de vídeos para os filhos. Não imagino. Familiar. Nem me fala. Muitos moram sozinhos e salvou muitos idosos. Então, tenho muito orgulho quando eu falo desse projeto, né? Ele é um projeto que aconteceu na comunidade da Coab, em Dayal. Nós temos um novo agora, a versão turbo, mas esse projeto ele encanta bastante. Por quê? Porque ali, dentro desse ambiente escolar, a gente pega aqueles idosos da comunidade mesmo, aqueles idosos que estão se sentindo ociosos, sabe? Aqueles idosos que estão se sentindo desvalorizados, depressivos. Inaptos, improdutivos. Isso, e eles têm muito para transmitir, e com isso, né, os jovens também têm muito a ensinar para eles. Além dessas aulas, a gente também insere o idoso na aula de educação física, mesclando criança e idoso. Né? Vamos brincar. Ali, as crianças já vão entendendo, né, que a gente pode ter uma limitação quando chega nessa etapa de vida, né? Sim, para cuidar melhor, né? Isso, eles já podem... E como é que a gente consegue encontrar o teu trabalho ou esse programa? Pode me procurar no Instagram, @malvinaribeiro, ou no WhatsApp, né? 47 992 60 5603. Pode me chamar lá. Vamos levar em todas as escolas esse projeto, valorizar os nossos idosos, né? Valorizar os nossos jovens também. Parabéns por esse trabalho, tá? De Muito verdade, obrigada. Eu acho que essa junção faz muito sentido, né? Cláudia, temos bem pouquinho tempo. Eu gostaria que você desse um recado para as pessoas em casa, né? E quem quer te procurar, saber um pouquinho mais sobre a tua história, como tu ajuda hoje as pessoas em relação aos suplementos, às vitaminas. Justamente aquele teu estudo hoje tornou hoje uma oportunidade de trabalho sua também. Como é que elas fazem? Sim, vocês podem me procurar no Instagram, conhecer meus novos projetos de voluntariado. Esse na área da saúde é um deles, né? Que eu ajudo mulheres a empreender dentro de casa, com seus filhos, com liberdade geográfica, inclusive, e cuidar da sua saúde e da saúde da sua família, né? O meu Instagram é @claudia.s.lindner.
Ótimo, então se vocês quiserem, uma oportunidade para as mulheres, como ela falou, né, que tem os filhos, que às vezes não podem estar trabalhando ou sair de casa, enfim, às vezes tem crianças. A gente tem muitas mulheres que têm filhos deficientes, que têm às vezes limitações e querem empreender, ter seu dinheiro, sua liberdade. Então pode buscar a Cláudia nisso também. E eu gostaria também que você, Cristiane, trouxesse assim um recadinho e como que as pessoas podem encontrar o teu trabalho. Você faz um lindo trabalho em lipedema, mas eu vou trazer um programa só para isso, tá bom? Será um prazer, Joana. Vamos falar muito obrigada. Sobre isso. Meu Instagram profissional, Cris Leite Nutricionista. Por lá vocês podem entrar em contato. Eu trabalho com emagrecimento, trabalho com melhora de performance para o pessoal aí dos esportes, saúde intestinal e lipedema. Ótimo, então. Gente, quero agradecer demais, o programa foi incrível, né? Dificuldade de conseguir trazer as perguntas e responder, porque é bem abrangente, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. O nosso próximo programa será ainda melhor, tenho certeza. Quero agradecer a todos os nossos apoiadores e quero fazer um convite para você. No dia 28 de maio, então você tem que procurar a Valora antes disso. Então vai lá, Centro Valora no Instagram ou Joana com 2 N's Tomil. Nós vamos ter um treinamento online chamado A Descoberta, onde eu trago tudo que impede as pessoas em relação ao emagrecimento, no corpo físico, comportamento e mental. São quase 3 horas de treinamento online, explicando tudo que está acontecendo no seu corpo. Eu acho muito interessante vocês entenderem o que acontece com vocês. E também tem um outro convite de um desafio detox, que também vai acontecer na clínica, vai começar dia 3 de junho, e as vagas são sempre muito limitadas, porque é muito acessível os valores, isso aqui é sempre muito em conta, tá? Então, busca Centro Valora para desintoxicar, para trabalhar a alimentação e entender o que está acontecendo com o corpo de vocês. Sou eu que faço esses treinamentos, eu tenho certeza que vocês vão gostar e conhecer um pouquinho melhor do meu trabalho. Gente, muito obrigada, lindas, adorei o nosso programa, parabéns para nós, conseguimos entregar, né, a nossa promessa aqui. Eu tenho certeza que as pessoas vão viver mais, vão se cuidar um pouquinho mais. E se vocês tiverem dúvidas, procura a gente, né, nos Instagrams, nas redes sociais, que a gente está aqui para responder para vocês também. Até semana que vem.